Olá pessoal, aqui é a Luciana Munhoz do Bioéticas na Prática e hoje eu quero trazer para vocês um elemento estrutural para quem quer atuar na área da saúde. E esse elemento é o direito à informação. O direito à informação, ele é fundamental para quem atua na área da saúde porque ele funciona tanto como um elemento anterior ao processo, ou seja, a fim de prevenir a possibilidade de constituir um processo, como também é um elemento fundamental quando você vai fazer uma defesa ou uma acusação dentro do âmbito do contencioso. Lá no início do escritório, eu e a Thaís fomos contratadas, o escritório foi contratado para fazer a defesa de um cirurgião. E o paciente naquela época alegava que o cirurgião não tinha informado que aquela cirurgia ela era experimental. E nós fizemos toda a defesa do cirurgião e demonstramos então que não tinha tido nenhum erro médico. A perícia comprovou isso e estava tudo certo e tivemos um ganho de causa. E toda vez que você vai atuar no contencioso, é muito importante você ter em mente também a possibilidade de alegações do seu outro colega advogado, ou seja, tanto se você está atuando na defesa como na acusação, você sempre tem que imaginar quais as possibilidades que vão ser tecidas na defesa ou na acusação do outro colega, porque assim você consegue se antecipar e consegue estruturar cada vez mais a sua teoria, né, que vai ser colocada na sua peça a favor do seu cliente. E um medo que a gente tinha, que não foi consolidado, porque eu imagino que o outro colega não sabia, é que o direito de informação é uma causa de pedir por si só. E isso tem a ver com o fato de que a gente vive na democracia brasileira e lá na Constituição, o artigo 5º, ele coloca o direito à informação como uma garantia, um direito individual dos cidadãos brasileiros. Então você tem que ter o direito à informação e no caso de relações entre cuidadores e pacientes, cada vez mais, nesse caso que eu estou falando especificamente de um cirurgião, a gente está falando aqui da relação especificamente médico-paciente, quando a gente olha o Código de Ética Médica, é uma obrigação do médico trazer para o seu paciente todas as informações, tanto da terapia que vai ser realizada, como do prognóstico, do diagnóstico e do prognóstico, ou seja, de qual é a causa daquela doença, como também como que vão ser os tratamentos, para que aquele paciente possa escolher por si só, tenha a sua autonomia prevaleça, né, e ele possa decidir. E ainda que, e lá no Código de Ética Médica tem o fato de que o paciente às vezes pode não ter condições de receber aquela informação, ou seja, ainda que ele não tenha essas condições, o Código de Ética Médica coloca que então o responsável tem que receber essas informações, para vocês verem como é fundamental o direito à informação, ou seja, é tanto um direito nosso enquanto cidadão, como também da própria ética médica, e nesse caso não foi utilizado pelo colega. Já existem vários julgados, inclusive no STJ, que mostram que o direito à informação é uma causa de pedir por si só, e uma forma também de você transformar esse direito à informação e o princípio da autonomia também da bioética e você trazer ele à prevenção é você fazer um termo de consentimento livre e esclarecido especificamente para aquela cirurgia. Então, depois do ganho de causa, a gente também começou a trabalhar com esse cirurgião e conseguiu implementar diversas ferramentas do biodireito no consultório dele. Desculpa, eu sempre confundo. No consultório dele. E conseguimos então implementar termos de informação especificamente para cada cirurgia que ele realizava, trazendo todas as informações necessárias para o paciente, de forma então a deixar cada vez mais informados os pacientes dele. Então fiquem ligados, o direito à informação ele realmente é fundamental e basilar, ele também se encontra no Código de Defesa do Consumidor e em todos os códigos geralmente. Quando eu falo Código de Defesa do Consumidor é porque a gente já explicou para vocês aqui e eu venho trazer novamente que a relação entre o paciente e o profissional de saúde é uma relação de consumo, ela é entendida assim nas cortes, então vale a pena também quando você for fazer o seu termo de consentimento, o seu contrato, sempre colocar ali um parágrafo sobre o direito à informação, porque o paciente tem esse direito fundamentalmente. É um elemento estrutural, não se esqueçam desse direito porque ele pode ser uma tese muito importante para vocês também
tanto antes quanto depois. Não deixe de ir lá no bioeticasnapratica.com.br para baixar o seu mapa mental. Lá tem o entrelaçamento entre a história da saúde e a história do direito. Vocês vão entender um pouco mais sobre esse entrelaçamento entre essas duas ciências, ou seja, o direito e a saúde. Continue nos acompanhando, cada vez mais a gente quer trazer cursos para vocês de prática jurídica em saúde. Então vai lá no bioeticasnapratica.com.br para continuar se informando sobre os nossos cursos que vão vir. Até mais! Você fala num tom tão assim, professora. Professora, tipo, assim... Mas tá chato? Não, eu tô só observando, tipo, bem paciente, assim, bem...